E aí, galera, todo mundo tranquilo? De volta do nada, episódio 85. Elogios, comentários, participações, de qualquer forma. Estamos aí para você participar no Spreaker.com/show/do nada ou no YouTube, Guilherme Bicudo, e pelo mídia-do-nada@gmail.com. Fica aí com a gente. Hoje a gente tem um assunto também importante, porque é sobre o agora, mas o Guilherme também quer abrir um ponto aí. Qual o Ah, ponto? sim, sim. Não, que a gente tava falando no outro episódio sobre essa perspectiva inocente, né? Que eu tava dizendo como essa perspectiva inocente é o que. É assim, é um grande potencial, porque você tem a possibilidade de perceber as coisas do nada. Uhum, Então, esse potencial, de alguma forma, a gente cercou ele de medo também, porque ao mesmo tempo que você pode perceber do nada, também é o ponto onde você é inoculado com alguma coisa inconsciente, assim. Então, também, assim, os traumas que a gente tem, eles têm a ver com esse inconsciente, e com essa inocência. uhum, Então, para muitas situações, a gente vai para essas situações ou vive essas situações com medo porque elas refletem algum esse ponto interior que foi violado de alguma forma, a gente nem sabe como, né? uhum, E, uhum, e isso também tem a ver com a ostra. Porque uhum. a ostra, o que acontece, né? Que ela produz uma pérola, né? Sim. E como que ela faz isso? Porque entra algum tipo de ruído, né? Um grão, uma sujeira, e a partir disso ela se fecha ali, né? E ao redor desse problema, desse que a gente pode chamar na nossa linguagem de conflito, Uhum. ela vai criar o que a gente chama de pérola, que para nossa realidade, assim, é um grande resultado, né? Então essa Com pérola, certeza. daí você mostra assim, a pérola é como se fosse o astro, né? Você virou a ostra. E daí você Uhum. apresentou a pérola. Mas é como se fosse essa ferida. Essa ferida Uhum. que a gente tem, que algumas pessoas dizem que é por alguma coisa que aconteceu na sua vida. Na realidade, assim, as coisas acontecem na nossa vida como um espelho de alguma coisa que é interior, que não necessariamente aconteceu com você, mas que faz parte da nossa realidade coletiva, que faz parte, tipo, da gente não entender como funciona nossa realidade, como funciona no nosso universo. Então, em algum momento entrou essa sujeira que a gente nem sabe onde entrou. E depois É. você vai processando isso e você vai chegar a uma situação em que aquilo que era o seu problema, aquilo que era a sua ferida, aquilo que é o seu defeito, ela se torna o seu potencial. Uhum. Então, mas para isso acontecer, tem todo um processo, De tem entrega também, né? de entrega também, mas assim, você, de alguma forma. Porque assim, todo mundo tem esses medos, essas coisas. Então, tem alguma É. coisa lá no fundo. E o que eu tava falando no episódio passado às vezes dá muito medo perceber, porque se você percebe, você muda. Então às vezes a gente tem medo Uhum. de perceber, porque eu vou descobrir o que tá lá atrás. Eu vou descobrir o que é essa ferida. E às vezes às vezes a gente colocou coisas na nossa vida, certas coisas que a gente defende, e certas coisas que até a gente já acomodou a isso, e às vezes a gente não quer perder essas coisas. Mas assim, é como se a gente tivesse certos cavalos de batalha, por exemplo. Eu tenho um conflito, sei lá, com alguém da minha família ou com o meu trabalho, e eu continuo com esse conflito, porque às vezes eu tenho Uhum. medo de não ter nada. Uhum. De não ter Uhum. nada. Então às vezes você fica. Você já viu, né, que os rivais, né, tipo o Corinthians, vamos dizer, o Palmeiras, um não quer que o outro Aham. desapareça, porque é o motivo É. da sua existência Aham. você colocou no seu rival. O que, tipo, o que de um lado tá certo, porque isso praticamente tá
tá se materializando assim, mas por outro lado é uma besteira, porque você tem uma noção de que se aquele não tivesse, e daí o que você vai fazer? Então, tipo, eu já gostei muito de futebol, e depois isso desapareceu e eu não cometi suicídio, assim. Eu fui aplicar minha energia em outro lugar. Mas assim, a gente tem realmente às vezes medo de que você me tire essa paixão. Porque você Aham. acha que se eu tirar essa paixão, você não vai ter nada. E isso não é a realidade. A realidade é que você vai encontrar outra coisa, entende? É, Agora, por isso que às vezes dá medo da gente descobrir, porque a gente sabe que no momento que a gente descobrir, aquilo não vai mais fazer sentido. E daí a gente fica com medo de não ter sentido. sim. Agora, antes de falar um pouco dessa coisa de lá no fundo, que tem a ver com a ostra e tal, com a sujeira que se torna um potencial, fala um pouco aí pra gente, pro resto da galera entender mais ou menos esse conceito. Não sei se você já falou sobre isso em algum outro episódio, não lembro. Não sei se você falou offline, mas qual é a relação aí do astro e da ostra que você falou anteriormente aí que A gente falou, quer ver, foi no episódio 73, mas eu vou repetir. Basicamente, né? Que trocadilhos e tal, assim. mas tudo saiu de eu ter percebido isso, em que em muitos casos a gente quer mostrar, por exemplo, a gente quer mostrar para os outros alguma coisa, ao invés de permitir que os outros mostrem pra gente. Então, ou por exemplo, a gente quer mostrar pra nossa realidade. Então, por exemplo, se eu tenho um conceito, algo pré-concebido em relação à minha realidade, eu fico esperando que a minha realidade me traga isso. Porque eu sonhei assim, eu concebi assim, eu pensei assim, e eu tô afixado dentro dessa minha percepção. Então, eu não quero ter outra coisa, eu quero que saia alguma coisa dentro dessa minha previsibilidade aí. E nisso, eu perco o que a realidade pode, o que a realidade mostra. Então Uhum. esse mostrar esse mostra, né? E daí eu fico olhando essa palavra mostra, que a gente pode abrir e ela tem esse M e esse ostra, ou se você virar astro, né? Se você Então esse trocar as vogais, né? então quando a gente tá querendo tipo mostrar é como se eu quero ser esse astro. Então Uhum. todo mundo, assim, todo mundo quer ser astro da vida, assim. Eu quero chegar numa sala e eu quero que toda a atenção esteja em mim, eu quero que aquilo que eu tô falando seja verdade, Aham. e tudo. Então, o que eu tô querendo perceber é aquilo que eu já percebia. E eu tô querendo que as outras pessoas comprem isso que eu percebo. E daí às vezes vai acontecer que não, que vem um outro astro mais forte pra que eu perceba outra coisa. Vem se chocar contra a minha coisa. Então, tem um momento que você tem que o quê? Como se fechar como uma ostra Certo. para Aham. você entrar como se fosse um estado sei lá, você vai hibernar ou quando você vai dormir, por exemplo, né? Você se Aham. fecha e daí você entra em contato com outras possibilidades dessa realidade, outros mundos, e Uhum. então você pode trazer uma coisa nova e você pode de novo mostrar alguma coisa, mas e daí tem a ver isso que eu tô falando com o fato de que se eu não consigo ver a minha ferida, tipo, se eu não consigo ver o que me fez produzir esse resultado que eu tô exibindo, do que eu tô percebendo hoje, eu meio que tô preso a isso. Porque essa ferida que eu não vejo, ela tá me manipulando a ser ou fazer certas coisas, porque eu não quero ver o que tá me fazendo produzir isso. Eu não tô querendo ver, por exemplo, que a gente falou no outro episódio, eu tô afim de certas coisas, então eu vou procurar um modo de como que eu posso pôr em prática essas coisas que eu tô afim. Então, a realidade se trata disso. Mas assim, eu não me pergunto por que eu tô afim disso. Porque daí eu teria que ir pra um ponto mais profundo, que às vezes eu não quero ir. Porque eu vou ter que mexer com Aham. coisas que eu não quero abrir, né? Não quer perder, né, também. É. Às vezes, mas é isso. Às vezes, é aquilo que você falou, vou repetir porque eu achei bonito. Às vezes, para você ser astro, você precisa ser ostra. Isso é muito massa. E outra coisa que você falou importante, já voltando um pouquinho lá na ostra, quando
quando esse grão, né, esse grão de areia, enquanto você está ostra, você quer, sei lá, digamos que você queira mostrar seu trabalho, né, você queira ser o melhor namorado, o melhor namorada, o melhor, sei lá, o melhor podcast, seja lá o que for. Quando você encara determinados grãos como simplesmente problemas, quanto mais você, quanto mais você se conecta com esse grão de areia como um problema, a gente acaba criando a resistência à formação da pérola, né? Quando eu falo de resistência, é aquela coisa de criar, de não criar fluidez, né, na formação dessa pérola, que é algo que já está acontecendo se o problema veio até você, enquanto você, voltando de novo ao que você falou, enquanto você, de outra forma, enquanto você encara o problema como algo difícil e não encara o problema como algo de conflito, no sentido de você observar o conflito e deixar que e confie que isso é parte de um processo que vai te tirar dali, né, para você deixar fluir, deixar que as coisas se desdobrem. Quando você embarca nessa de confiar de que, cara, tudo é passageiro, eu não vou ficar aqui para sempre, por mais que dure 1, 2, 3 dias, ou seja lá que tempo for, isso aqui está se transformando numa pérola. Então, quando você confia nisso, eu, obviamente estou falando isso. Hoje eu já posso, inclusive, falar um pouco mais sobre isso, tenho algumas experiências também, mas daqui ali, quando eu estou no problema, é muito fácil falar, obviamente, mas você estar alerta sobre isso, de você perceber, né? Atualmente, por exemplo, está rolando alguns estresses assim, fica assim, cara, respira fundo e começa a entender, confia que isso aqui faz parte de toda uma coisa que você ainda não compreende. E tem sim alguma coisa lá no fundo que a gente, né, enquanto a gente encara esse grão como sujeira, como você falou anteriormente, a gente não consegue essa sujeira, não deixa a gente ver o potencial que a própria sujeira pode ser, ou naquilo que a gente pode tornar essa sujeira em termos de potencial, né? E esse lance do que você falou agora há pouco também, às vezes o medo de perceber, né? é, eu chamo isso como eu vejo isso como muito apego, assim, né? Eu já tive muito apegado a coisas que eu não, sei lá, eu não queria me desfazer porque me protegiam determinada parte de mim que eu não queria perder. Daí que eu achava que se eu perdesse aquilo eu ia, sei lá, eu ia perder o controle e tal, e ia ficar vulnerável demais. E hoje eu entendo que a vulnerabilidade é parte de todo um processo de reerguer-se, talvez, não sei se essa é a palavra certa, mas determinadas situações você não entende de nada porque está no meio da coisa. Quando você sai, né, você sai desse, quando você finalmente consegue passar do problema, você olha para trás e fala assim, cara, pode crer, aquele grão foi fundamental nesse processo, aquele grão de areia foi fundamental nesse processo de brilho do que é agora, né? E aí é isso, aí é aquela coisa de, às vezes quando você se sai desse estado de paixão, né, ou de medo, de apego, seja lá o que for, é, e você decide participar, sim, as coisas começam a ficar um pouco mais fluidas, penso eu. Essa questão da confiança que você falou que é importante, porque às vezes a gente não quer olhar, porque a gente acha que a gente vai ver uma coisa que vai ser grande demais, vai assustar a gente, e, e que não vai, vamos dizer, não vai ter, a gente não vai achar saída. Uhum. A questão é que, assim, se a gente entende qual que é essa lógica desse desdobramento, é que o conflito, ele sempre tem um propósito, assim, tudo tem um propósito, então o conflito também tem. Então, se a gente confia nisso, a gente vai ver o conflito de um outro lado, como um potencial já, como um Uhum. potencial pérola dele.
e não só como essa sujeira. É uma questão de Então, aguardar também, né? Depois, tipo, participar do processo e aguardar também. é porque, assim, tem um lado desse processo que ele não é racional, assim, ele não é, por exemplo, a pessoa que está escutando isso pode tá tendo uma ressonância com o que eu estou dizendo, embora ela não compreenda. Então, Uhum. assim, você vai ter dentro de uma situação algum lado seu que diz que isso, entre aspas, está certo, que você pode seguir em frente, embora para a sua mente racional não consiga te explicar. Então, Sim. assim, o medo vai estar entre assim, o medo vai estar querendo levar você a acreditar nessa mente racional e tomar uma medida racional. O que também, dentro de um certo âmbito, também funciona, mas é mais ou menos como se você estivesse repetindo uma solução. O que tá, tipo, tá bom, tudo bem, não tem problema. E isso vai chegar a um ponto. Por que essa ressonância ela vai ficar mais forte? Porque vai chegar um ponto em que essa situação ela já se repetiu tantas vezes e você racionalmente você seguiu a prescrição racional tantas vezes que você percebe que esse racional começa a não fazer sentido muito. Então você começa a ouvir mais esse lado interior que está falando uma coisa que parece não ser racional. Então você consegue ir indo para esse lado. E tipo, isso não tem como você falar para alguém faça isso ou não, porque realmente o que eu tô falando provavelmente vai ser lido por alguém como um texto com uma coerência racional ou não, a não ser que se esteja ativando também esse outro lado interior. Então, quando Uhum. alguma coisa for dizer para você, vai vir de dentro de você novamente. Agora, com isso você vai percebendo que existe uma lógica que é, através da qual a nossa realidade funciona que está além da nossa mente, porque a nossa mente estava explicando uma coisa. E daí você começa a perceber que tem uma lógica que estava além disso. Porque depois que você segue a sua intuição, que contradiz tudo o que a sua mente racional dizia, e essa intuição depois se prova, vamos dizer, correta, entre aspas, sempre, e depois você fala, então o que queria dizer esse sopro que a mente racional me soprava? Entende? Então você começa a desconstruir. E não quer dizer que a mente racional perca a sutilidade, mas é uma questão de níveis de atuação. Tipo, ela serve Uhum. para certas coisas, mas não para outras. Então Uhum. você vai dosando isso, assim. Então isso é como se você tivesse. Porque de um lado você está escutando esse passado que está dizendo para você fazer isso, porque é isso que dá certo, porque isso que deu certo no passado, e por outro lado tá vindo uma voz do futuro para você fazer uma coisa diferente. Então, Uhum. essa articulação passado-futuro é a letra M lá, né? Porque o M é a letra de número 13. Então, se você olha na Uhum. calculadora ali, você tem o 1 como se fosse o passado e o 3 é o futuro. Então, Aham. esse M tá articulando aí esse passado e futuro. Então, o presente é isso. O presente é uma articulação desse passado e desse futuro. Uhum. Então não é assim, tipo assim, siga totalmente a sua intuição e contra tudo que. Não, porque é um equilíbrio, né? É. E enquanto você está falando aí, todas essas coisas, eu lembrei de uma frase que eu tive pensando esse mês passado, inclusive, alguns insights sobre ela. Tipo, o otimista sempre diz assim, né? Relaxa, tudo passa, até uva passa, né? Mas o aparente pessimista vai dizer assim, tudo passa, inclusive esse momento bom que você está aqui. Mas assim, o realista sempre vai dizer assim, cara, sim, tudo vai passar e o importante é participar, né? O importante é participar. Porque, independentemente de ser bom ou ruim, tem algumas metáforas, inclusive, né? Que fala um pouco sobre isso. As pessoas, não lembro agora exatamente, mas assim, é, você perde algumas coisas hoje, mas se você não perdesse, você não seria salvo, né? Sei lá, eu não lembro agora da metáfora, mas quando eu lembrar, de repente eu compartilho num outro momento, quem sabe. Mas assim, aquilo que está aqui é para se participar, não adianta você pegar isso. E hoje eu vi um post que dizia assim:
Você chega aqui sem nada e você vai sem nada. Só que entre você chegar e você partir, você começa a querer brigar por coisas que você não vai levar. O que que adianta? Né? Tipo, acho que talvez sim, o momento seja essa coisa de participar, evoluir. Para mim, eu acho que uma das filosofias de vida, né, que eu tento aplicar todo dia é evoluir, evoluir, evoluir. Uhum. Eu acho que tem a ver com isso, assim, né? Com você participar e daí a escolha que a gente tem, eu acho assim, tipo, a forma como você participa disso. Então, porque Uhum. tem tipo, 1 milhão de maneiras, assim. Então, o que a gente está Exato, exato. discutindo é como é uma maneira de participar em que a gente ao mesmo tempo que a gente faz parte realmente da nossa realidade, que a gente não é um peão da nossa realidade, total, uma pessoa que tá, tipo, aos Deus Ará, né? Como. Que Uhum. muito da consciência mística tem essa visão, né? Que você não é um nada. Então, assim, Uhum. você tem uma participação em que você não é um nada e outra participação que você participa, assim, as duas coisas são tão juntas. Uhum. Uhum. Então, a gente também participa, a gente também tem o nosso grãozinho de importância e também Aham. tem as coisas que a gente não tem a menor noção, né? Só que agora a gente começa a descobrir um pouco, assim, essas noções, assim, que noções são essas, né? Que estão. Uhum. Mas é isso aí, galera. Bom, fica aqui o abraço. Já sabe por onde entrar em contato com a gente. Compartilha aí o que você acha. E a gente vai ficando por aqui. Yo!